Oi, gente, tudo bom? Aqui é a professora Shirley para mais uma aula de biologia. E, como nas aulas anteriores, a gente vai usar como referência o livro Viver e Aprender, que vocês receberam na página 387, Mudanças na Saúde ao longo da história. Então, assim, a percepção da saúde, ela vem mudando ao longo do tempo, tá? Então, ó, vamos ler o primeiro parágrafo que tá aí, ó. Como eram os hospitais quando você era criança? A saúde era um direito de todos ou de poucos? O que será que mudou no Brasil nessa área nos últimos anos? Não foi apenas a concepção do que é saúde que mudou. O avanço da ciência no entendimento e na cura das doenças, a melhoria das condições de saneamento e o acesso à alimentação são algumas dessas mudanças. Então, para a gente falar um pouquinho sobre isso, primeiro vamos conceituar saúde. Deixa eu voltar aqui, ó. O que é saúde? Aí eu coloquei ali, ó, saúde é igual a ausência de doença? Somente? Se eu não tenho doença, eu tenho saúde? Então, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o conceito de saúde, ele está relacionado a um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Então, eu tenho que ter ausência de saúde, ou seja, eu tenho que estar bem fisicamente, mas eu também tenho que estar bem mentalmente e eu tenho que ter condições sociais que favoreçam o meu bem-estar físico e mental, tá? Então, o que isso significa? Significa que se eu moro num lugar precário, todo mofado, eu tenho mais chances de ter uma doença respiratória, por exemplo. Se eu tenho uma renda muito baixa, se eu vivo abaixo da linha da pobreza e eu não tenho dinheiro para me alimentar adequadamente, eu não vou ter saúde física e provavelmente não vou ter saúde mental também. Eu tenho que ter direito ao lazer para que eu tenha saúde mental. Então, é um conjunto de fatores que faz com que eu tenha saúde. E a saúde, ela tem mudado ao longo do tempo. Então, antigamente, o foco da saúde era a medicina curativa. Então, o que é? Eu apresento a doença e eu vou ter métodos, maneiras de curá-la. Então, quem é que cuidava quem eram os maiores responsáveis nessa medicina curativa? Os próprios médicos, os cientistas que desenvolviam diagnósticos, remédios, descobriam as doenças. Hoje, a gente fala numa medicina, deixa eu dar um zoom aqui, ó, uma medicina preventiva. E todos estão envolvidos nisso. Eu, você, a pessoa que divulga certas informações, o médico, quem desenvolve um remédio, vários profissionais estão envolvidos no que a gente chama de medicina preventiva. Então, ao invés de eu tratar uma doença que eu já tenho, hoje os esforços são voltados em evitar a doença. E falando em evitar doenças, uma das coisas que mais trouxe mudança e sucesso nesse sentido são as vacinas. Então, esse esquema que vocês estão vendo aí, ele está na página 389 do livro. Então, as vacinas, elas trouxeram, assim, no quesito saúde preventiva, um avanço muito grande, porque a partir da vacinação eu consigo prevenir doenças, eu consigo diminuir a proliferação, a disseminação, essa é a palavra correta, evita a disseminação dessa doença na população. E o que são as vacinas? Vacina, gente, ela é um composto, uma substância que vai estimular o nosso sistema de defesa a se proteger contra determinada doença. Então, a vacina é o agente causador da doença morto ou inativado, enfraquecido ou só partículas dele, mas de modo que o nosso organismo reconheça aquele invasor e crie uma defesa, mas principalmente uma memória. Quando eu entrar em contato com esse invasor de verdade, né, sem ser a vacina, que é enfraquecido ou morto, quando eu entrar em contato com esse vírus, com essa bactéria no meu dia a dia, o meu corpo já conhece aquele vírus, aquela bactéria, e aí ele já vai se armar rapidamente
não dando tempo daquele vírus, daquela bactéria, se multiplicar no meu organismo. Então, muitas vezes, eu nem vou ter sintomas. Bom, essa ilustração que tá aí é um quadro, uma pintura sobre tela. Tem aí a referência do autor, a imagem tá pequenininha, eu não consigo ler. Mas ela é uma representação da primeira vacinação que ocorreu. Então, a primeira pessoa que produziu uma vacina, né, utilizando métodos científicos e publicou seu trabalho, foi um médico chamado Edward Jenner. E o que aconteceu? Ele percebeu isso lá em meados de 1700. Então, ele percebeu que algumas vacas, elas tinham lá nos seus úberes, né, nas suas tetas, feridas muito semelhantes às dos pacientes que tinham varíola. Então, varíola é uma doença viral, causava pústulas, né, feridas pelo corpo, muitos morriam. E essas feridas pelo corpo eram essas pústulas, né? Elas eram sintomas. E ele percebeu que as vacas tinham algo parecido. E percebeu também que as pessoas que viviam nas zonas rurais e que manipulavam essas vacas, elas não tinham varíola. E aí o que ele pensou? Bom, e se a vaca tem um tipo de varíola mais fraco que não causa a morte em quem se contamina, né? As pessoas que convivem com a vaca, elas não se contaminam porque esse vírus é mais fraco e faz com que o corpo dela crie defesa para quando ela entra em contato com a varíola humana, que é uma varíola mais forte, essa pessoa não adoeça e não morra. E aí, partindo desse princípio, ele inoculou, o que ele fez? Ele pegou uma criança, ele raspou a pele dela e passou o pus ali da feridinha que tinha na tetinha da vaca. Essa criança teve uma febrinha, saiu umas manchinhas no corpo, mas depois de algumas semanas ela estava boa. Feito isso, ele raspou a pele da criança e aí dessa vez ele passou o pus, a secreção da ferida de um doente de varíola humana. Essa criança apresentou alguns pequenos sintomas, mas não teve a forma grave da doença. E com isso ele comprovou sua teoria de que quando a gente entra em contato com uma quantidade pequena ou enfraquecida de um determinado patógeno, o nosso corpo cria defesa e memória, e quando a gente entra em contato pela segunda vez, o nosso corpo se defende muito mais rápido. O nome vacina surge a partir disso, da vacina, a doença, né, a varíola da vaca recebia esse nome, tá? Então, a partir daí, muitas outras vacinas foram sendo produzidas ao longo do tempo, por diversos cientistas, para imunizar a população. Deixa eu passar aqui. Aí tem um esqueminha, né, de como é feita a vacinação. Então, uma forma muito enfraquecida ou totalmente inativada do agente que causa a doença é introduzida no organismo. O nosso corpo produz defesa, mas principalmente memória, e quando a gente entra em contato novamente, o nosso corpo reage muito rápido. E aí eu trouxe alguns gráficos de algumas doenças importantes, deixa eu vir aqui pro ladinho, para vocês perceberem. Essas colunas em vermelho estão mostrando a incidência na população, né, a cada 100 mil habitantes. E a linha azul está mostrando a cobertura vacinal. Então, vocês estão vendo, por exemplo, que em 1978 não tinha cobertura vacinal e a incidência de sarampo na população era grande. Em 1979 também. Já na década de 80, apesar da incidência grande, você já tem uma cobertura vacinal. E à medida ali, 2011, 2012, 2013, você nem vê a coluna vermelha, porque a cobertura vacinal é muito alta. Então, se eu tenho uma população vacinada, eu diminuo drasticamente a incidência da doença na população. Uma outra doença importante que o Brasil é referência é a poliomielite. Né? A poliomielite é uma doença bastante debilitante naqueles pacientes que desenvolvem a forma grave.
Porque é uma doença causada por um vírus, ele ataca o sistema nervoso, ele é transmitido através das fezes, e quem desenvolve as formas mais graves, elas têm seus nervos comprometidos, especialmente das pernas. Então, essa doença, ela é popularmente conhecida como paralisia infantil. Então, se vocês observarem ali, ó, as linhas, né, em azul e verde no topo do gráfico, tá mostrando a cobertura vacinal. E mostra ali, ó, que a partir dos anos 90, um dos últimos casos foi ali em 89. E de lá para cá, a gente tem aqui, ó, 27 anos de incidência zero. A gente não tem casos de poliomielite na população, graças às campanhas de vacinação. Então, isso é uma grande vitória, vitória da ciência, vitória do Brasil, porque tem um calendário de vacinação muito bom. E também é importante que haja conscientização da população. Por isso que essa aula para vocês, por isso que é importante vocês perceberem o papel, o nosso papel na saúde. Você lembra que eu falei da saúde preventiva, que tem o papel de todos, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, nos vacinando os nossos filhos, tá bom? As doenças que são preveníveis com a imunização. Aqui estão algumas doenças importantes, as formas graves da tuberculose. A gente toma vacina para tuberculose assim que a gente nasce, aquela que deixa a marquinha no braço. Hepatite B, difteria, que é uma doença que a gente quase não ouve falar, ela causa bastante diarreia, o tétano, coqueluche, que causa tosse, é uma doença pulmonar, a meningite, poliomielite, a diarreia por rotavírus, que atinge principalmente crianças, as infecções pneumocócicas, aquelas que podem causar pneumonia, febre amarela, sarampo, cachumba, rubéola, a varicela zoster, que é a catapora, hepatite a gripe, né, a influenza e o HPV, que pode causar câncer. Então, são doenças importantes que são preveníveis com a vacinação. E aí, eu trouxe um quadro do que é mito e que é verdade sobre a vacinação, né? Tem muitas coisas que se falam. Então, alérgicos aos ovos não podem tomar vacina contra a gripe? Pode, mas se a pessoa tiver uma alergia muito importante, então é interessante que ela consulte o médico, que ela tome essa vacina num ambiente hospitalar. Não tem problema tomar a mesma vacina mais de uma vez? Realmente, não tem problema, né? Só que geralmente não tem necessidade. A gente tem que seguir as indicações da saúde. Então, se pede para tomar uma dose, são duas. Vacinas podem causar algum tipo de reação? Pode. Eu mesma tomei a vacina contra a Covid e no dia seguinte eu estava com o corpo dolorido, me sentindo muito indisposta. Por que elas causam reação? Porque é um vírus morto, é um vírus totalmente inativado, ou só algumas proteínas de um vírus, de uma bactéria, mas que vão causar uma reação no meu corpo. Meu corpo vai identificar como algo estranho e vai gerar uma resposta. Então, essa indisposição que muitas vezes a gente sente após tomar a vacina, ela é totalmente normal. O mercúrio contido nas vacinas é perigoso à saúde? Isso é um mito, falava-se bastante sobre isso. Já é comprovado que se há alguma quantidade de mercúrio, ela é mínima, tá? Há uma relação de vacinação com casos de autismo? Isso é um mito, esse caso aí foi até investigado, foi uma questão jurídica lá nos Estados Unidos que envolvia uma indústria farmacêutica, aí saiu essa conversa de autismo e isso tomou uma dimensão tão grande que tem gente que é antivacina que fala do autismo e da vacinação. Realmente não tem nada a ver. Vacinação pode estar ligado a microcefalias em feto? Mito também, tá? Então, a gente tem que entender que a vacinação, ela nada mais é do que aquele agente causador da doença morto, ou muito fraquinho, ou só parte deles, que vai gerar uma defesa no nosso organismo e uma memória. Acabou. Bom, gente, então é isso. Não acabou não. Eu tinha... meu Deus... Não tá aqui. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem atentos à questão da vacinação.
né? Em relação aos ganhos que nós tivemos ao longo do tempo, no quesito saúde, a vacina é uma das grandes responsáveis, tá? Tem outros fatores que a gente vai discutir depois, como alimentação, maior acesso à informação, né? Tudo isso está relacionado com o ganho de saúde, de longevidade da população, saneamento básico, né? Tem uma série de questões, mas a vacinação ela é bem importante.